Ninja, meu carro está esquentando. Eu estou pensando em tirar a válvula termostática. Ninja! Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou explicar o que é a válvula termostática e se você pode ou não andar sem ela, beleza? Vamos começar. Como em diversos vídeos aqui do canal que eu expliquei sobre o sistema de arrefecimento, a válvula termostática é responsável por abrir e fechar a passagem de água completa do bloco e cabeçote com a água que está sendo refrigerada no radiador. Bom, como o próprio nome diz, ela é uma válvula térmica e, numa certa temperatura, isso varia de válvula para válvula e carro para carro, ela abre ou fecha. Então ela faz com que a água quente que está no bloco e no cabeçote vá para o radiador e ele faz com que a água que está sendo refrigerada no radiador, tanto pelo vento quanto pela ventoinha, vá para o bloco e para o cabeçote. E assim sucessivamente. Essa aqui é uma válvula termostática do Honda. Ela tem um anel de vedação e ela funciona dessa maneira. Aqui ela fica na carcaça. Muita gente acredita que a temperatura faz essa mola aqui perder a sua força. E não é. Por dentro aqui, a gente trabalha com uma cera e ela altera de acordo com a temperatura. Então, existem válvulas termostáticas de várias temperaturas. Você tem que colocar a válvula termostática do seu carro, tá? Na temperatura correta, para ele funcionar corretamente na temperatura ideal. Certos carros começam a esquentar. Então, qual é a solução de algumas pessoas e alguns mecânicos? Vamos tirar a válvula termostática, porque daí a água fica circulando o tempo todo no motor, aí o carro não vai esquentar e vai ficar sempre refrigerado. Olha, pode ser que funcione e seu carro não esquente mais, mas é muito importante que seu motor trabalhe na temperatura ideal de trabalho dele. Cada motor tem a sua temperatura certa. Então de manhã, quando o motor está frio, a partir dos sensores, sensor de temperatura e etc., ele identifica essa fase fria do motor e ele compensa, por exemplo, colocando mais combustível no motor nessa fase fria. Então você imagina, se você não tiver a válvula termostática, a água vai demorar muito para chegar na temperatura ideal de trabalho e, se você pegar a estrada, etc., é capaz que ela nunca chegue na temperatura certa. Ou seja, os sensores eles vão estar lendo sempre a temperatura fria e vão ficar compensando isso, tanto com ar quanto com combustível em excesso. E aí que entram os problemas de andar com o motor frio. Primeiramente, ele vai ficar gastão, porque a sua central vai ficar imaginando que seu motor está frio e ela tem que compensar isso com combustível. Segundo, o motor ele é feito de peças de metais móveis. E os metais eles tendem a expandir e a contrair de acordo com a temperatura. Se você andar com o motor sempre frio, os pistões, anéis, bielas, bloco, tudo, eles foram projetados para, numa certa temperatura, expandir e aí é o funcionamento correto dele. Se você trabalhar com motor frio, os metais nunca vão chegar na temperatura correta. Então você vai ter um desgaste excessivo do seu motor e a sua durabilidade vai ser muito comprometida. E se a válvula estiver trabalhando corretamente, nessa fase fria, ela vai estar fechada, o arrefecimento que vai estar dentro do bloco do cabeçote vão subir até chegar na temperatura ideal e aí sim ela começa a fazer o seu trabalho, chegando na certa temperatura, abrindo e fechando essa passagem de água. Se seu carro está esquentando, tem diversos fatores. Se a gente começar pela própria válvula, o que acontece? Às vezes, por usar água no sistema, você cria ferrugem. Então, criando ferrugem na válvula e tudo, ela pode travar, tanto aberta quanto fechada. Se ela trabalhar fechada, você nunca vai receber aquele arrefecimento frio para dentro do motor. E se ela travar aberta, ela vai trabalhar como se ela não existisse, ou seja, o seu motor vai estar sempre frio. Como você vai diagnosticar isso? Primeiramente, você abre a carcaça da termostática, ou existem carros que a termostática ela é junto da carcaça, mas isso depende e você vai descobrir se você está sem ela. Vai ter um buraco lá dentro, você vai saber que não tem a válvula. Outra dica para descobrir se você não está com a válvula, sem abrir o motor. Se você estiver na estrada por muito tempo, você vai perceber que a temperatura vai baixar muito, vai ficar 80 graus, 75 graus, você vai ver que vai estar muito frio o motor. Isso porque você está recebendo aquele ar frio no radiador, na estrada, pelo lado da alta velocidade, e por não ter a válvula, você não vai ter aquela obstrução
de arrefecimento dentro do bloco, na temperatura correta, e ele vai ficar girando gelado. E o sensor de temperatura vai ler o líquido cada vez mais frio. O que acontece? Muitas vezes você tem problema em outros lugares do arrefecimento. Por exemplo, se você tiver com uma bomba d'água que já está indo para o saco e ela não faz o seu trabalho corretamente para girar o líquido pelo motor, você erroneamente tira a válvula termostática para compensar isso, mas você só está secando o gelo, porque a sua bomba d'água já pode estar indo para o seu final de vida. Isso também acontece com radiador obstruído, o cano d'água obstruído, qualquer outro motivo que a ferrugem ocasiona, que eu já falei em outros vídeos sobre ferrugem, então a pessoa acaba tirando a válvula termostática para compensar esse outro problema, mas o seu problema é outro. Essa aqui é uma válvula termostática antiga, mas veja, essa foi uma válvula que trabalhou com líquido de arrefecimento e sem água, ó. Veja que ela não apresenta nenhum ponto de ferrugem, sem sujeira, sem nada. Então, essa é uma válvula que funciona super bem. Ela tem uma durabilidade de mais ou menos 50 mil quilômetros, é o ideal para trocar. Então, mais ou menos numa média, quando você troca a correia dentada, você já aproveita e troca a sua válvula termostática. Isso aqui pode acabar com o seu motor. A válvula termostática muda de carro para carro a posição. No caso dos Hondas, ela fica bem nessa carcaça aqui, atrás do cabeçote, tá vendo? Ali, ó, esse é o cebolão. Ele faz essa leitura perto da termostática e ele avisa a ventoinha a hora de ligar. Então, muitos carros também esquentam por causa desse pluguinho quebrado aqui. Ele costuma quebrar quando já é muito antigo. Então, você, abrindo aqui 2 parafusos, você vai ver se você tem ou não a termostática. Bom, então, a pergunta inicial desse vídeo tem que ser separada em duas. O motor funciona sem a válvula termostática? Funciona. Pode andar sem a válvula termostática? Não. Você vai ter desgaste prematuro, desgaste das peças, maior consumo, e é tudo que você não quer no motor. Então, caso você esteja sem sua válvula termostática ou com problema de superaquecimento, resolva o problema do superaquecimento. Troque seu radiador, troque a sua bomba d'água, troque a válvula termostática, coloque a válvula termostática de qualidade. Cuidado com válvula termostática usada, válvula termostática falsificada, paralela. Isso é o tipo de material que é importante você colocar de uma marca de qualidade do que uma marca desconhecida ou uma peça sem marca, importada e etc. Tá bom? Se você puder, curte esse vídeo, segue o canal e deixa um comentário que ajuda muito o canal da Ninja a crescer. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado e muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.